religioso é preso preventivamente lá em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após ser denunciado pelo Ministério Público por 9 casos de estupro mediante fraude e ameaça. E tudo era cometido durante as sessões que ele realizava. Rafael Ribeiro, direto de Patos de Minas, tem todos os detalhes em relação a este fato e que choca toda a nossa região. Choca toda a região, não só a região do Alto Paranaíba. Rafael, as informações, boa tarde. Isso mesmo, Rafa. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, esse caso aconteceu aqui em Patos de Minas. Esse líder religioso, de acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, ele utilizava da fé das pessoas, as pessoas que buscavam um apoio emocional, um apoio pessoal ali no momento difícil da vida delas, para abusá-las sexualmente. Isso foi então constatado em uma investigação feita pela Polícia Civil aqui de Patos de Minas. No dia 18 de março desse ano, 4 pessoas foram ouvidas. Essas pessoas procuraram juntas a delegacia para contarem as suas experiências. Todas relatando que esse homem, ele perfurava as vítimas, ele fazia coleta de sangue dessas vítimas. E o pior de tudo, né, que a gente não pode detalhar muito, até porque é muito forte, obrigava as vítimas a coletarem até sangue menstrual. É uma situação ainda que está sendo traumática para essas vítimas. Hoje pela manhã, a delegada, a doutora Tatiana, ela conversou com a imprensa, deu detalhes a respeito dos rituais que aconteciam e esse líder religioso, ele foi conduzido para a delegacia, já havia ali processos contra ele, depois levado para o presídio da cidade. Agora, novas vítimas estão aparecendo para fazer então as suas queixas e, claro, contar o que passou na mão desse homem. Uma situação que envolve não só o crime de estupro contra uma menor que está envolvida no meio dessa situação, essas outras 4 vítimas na verdade, como também o crime de ameaça. E a questão de fraude, até porque as pessoas iam até esse templo para procurarem uma cura, procurarem um consolo ali e louvarem as suas crenças. Mas eram manipuladas o tempo todo, de acordo com as vítimas, a praticarem atos para satisfazer esse pai de santo, né? E a delegada explicou tudo certinho, inclusive nós vamos trazer uma fala dela agora, a doutora Tatiana, explicando como que foram as investigações até agora. Ela procurou um especialista, um sacerdote muito bem renomado, professor universitário, especialista no assunto, se inteirou para ver se realmente isso acontecia nesse tipo de culto religioso e viu que não era bem isso, que era coisa inventada por esse líder religioso. E agora a gente vai ouvir a fala da delegada explicando como foram esses relatos passados pelas vítimas. Vamos ouvir. Vamos tratar de aqui em Patos de Minas um líder espiritual que se intitulava membro da Umbanda. E em cultos privados, com o menor número de pessoas, ele praticava atos libidinosos contra vítimas, sempre do sexo feminino, passava óleo, mel pelo corpo dessas vítimas e com o tempo essas vítimas eram coagidas espiritualmente a praticar relações sexuais naquele ambiente restrito desses cultos. O que a gente percebeu com investigações, com estudos, através de pessoas especializadas que estão na religião há muito tempo e que têm até mestrado e professor de Umbanda, que esses atos praticados não eram de religiões africanas, não poderiam ser intitulados atos da Umbanda ou Quimbanda ou outra religião. Na verdade, utilizou partes da religião e criou uma religião própria, onde havia um desrespeito e um abuso sexual às vítimas. As pessoas que participavam do culto, ele utilizava de uma agulha única para fazer o juramento e elas eram também obrigadas, sob a alegação de uma elevação espiritual e uma purificação, a beber vinho misturado com sangue menstrual. Todas foram orientadas a fazer exames, procurar atendimento, porque sabemos que o risco de uma agulha compartilhada, ingestão de sangue menstrual que não qual o risco de se ingerir sangue, isso tudo pode ter consequências também para a saúde física dessas vítimas. Ele foi denunciado por estupro mediante fraude,
porque a partir do momento que houve prática de atos libidinosos contra essas vítimas, ele foi denunciado e também e outros parentes por ameaça, quando da saída desse terreiro, as ameaças que familiares fizeram contra as vítimas. Olha, esse caso é muito delicado, Rafa. Apesar de ter sido apurado pela polícia, tem mais pessoas, de acordo com as vítimas, há mais pessoas a serem ouvidas, só que elas têm medo de represálias. Assim como a vítima que eu ouvi agora há pouco, que contou que tem medo, porque foi ameaçada, teve uma faca colocada no pescoço. De acordo com essa vítima, esse relato dela, a entidade, quando ela incorporava aí nesse líder religioso, ela colocava uma faca no pescoço das vítimas para que as vítimas fizessem um juramento, né, que tudo que acontecia ali não poderia sair dali. Ou elas escolhiam guardar o segredo ou a morte. São relatos dessas vítimas. Até um termo, Rafael, foi feito, um documento mesmo, onde as pessoas assinavam, né, dizendo que estavam ali dispostas a passar por esses rituais, onde eram colocadas em uma sala, ficavam ali sem roupa, algumas nuas, outras seminuas, né, para que pudesse passar por esses rituais. E que, na verdade, o líder religioso obrigava essas mulheres a colocarem então o sangue menstrual e levarem para ele, para que ele tomasse junto com o vinho. Uma coisa muito bizarra, são detalhes que a gente não pode revelar aqui, porque são muito, muito chocantes mesmo, pesados. Essas vítimas estão aí traumatizadas com toda a situação, algumas passando por um amparo psicológico para lidar com toda a situação. Lembrando que algumas até saíram da religião, outras continuam. E, mais uma vez, reforçando, não é a questão de uma religião. A religião não tem nada a ver com isso, Rafa. Mas sim, né, um crime praticado por um homem que se intitulava um líder religioso aqui na cidade, de matriz africana, e que fazia tudo isso, né? E aí foi descoberto. A delegada afirma que com o depoimento dessas 4 pessoas agora, mais vítimas possam aparecer para contar os seus relatos. Todas com muito medo, né? Não só das ameaças feitas, que teriam sido feitas por esse líder religioso, como pela família desse líder religioso. A gente vai continuar acompanhando esse caso, é claro, ele está preso preventivamente, ou seja, não há data para ser solto, já está no presídio da cidade, as vítimas estão dando seus depoimentos, e a gente volta com os desdobramentos dessa ação que aconteceu aqui, é claro, a mando de uma denúncia do Ministério Público, Polícia Civil e Ministério Público trabalhando juntas para apurar todo esse caso que é muito delicado e sério, viu, Rafa? Volto com você. Muito delicado, complexo e horroroso ao mesmo tempo, quando a gente tem acesso a essas informações. Obrigado, Rafael Xará, direto de Patos de Minas.